Paz de Cristo, amém? Queria convidar os jovens, cadê os jovens aí que estão aí na porta? Pode sentar aqui, ó. Vocês estão em pé aí, aqui do ladinho, tem cadeiras aqui também. O pessoal que está em pé aí, tem cadeiras, tem lugares aqui na frente ainda. É um prazer poder estar aqui nessa noite e poder ministrar a palavra, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Desde ontem, Deus tem falado ao meu coração acerca de uma pessoa e eu não comentei com ninguém do louvor e o pessoal me botou umas canções que vou brincar de novo. Brinquei na EBD hoje e agora vou brincar também com o pessoal do louvor. Spoiler, né? Deram spoiler da mensagem. E é um prazer poder estar aqui nessa noite, ministrar a palavra, compartilhar aquilo que Deus tem tratado no nosso coração. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. O tema do congresso é Vivendo o... Quem quer viver o propósito de Deus? Ou de repente você esteja pensando, eu não vivo ainda o propósito de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao 5 e depois o versículo 14. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, os quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 14. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom. E a Tua graça e a Tua bondade que influencia e que ministra os nossos corações. Que nessa noite Teu Espírito possa falar o nosso coração, falar as nossas mentes, nos envolver com a Tua graça e com a Tua misericórdia, e que sejamos transformados, Deus, de glória em glória, de glória em glória. É no nome do Senhor Jesus que eu louvo, que eu adoro, que eu recebo no meu coração a Tua palavra, Deus. Ministra sobre nós nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, aquilo que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Atos, capítulo 1. E Deus ministrou essa palavra no meu coração há algum tempo. E no decorrer do congresso, o Senhor foi falando algumas coisas com a gente. Falou na quinta, na sexta, no sábado. E Deus falava isso ao meu coração, Deus ministrava isso no meu coração. E Deus me trouxe à mente a primeira vez que eu ministrei aqui na igreja. E eu lembro que também foi Atos. E naquela oportunidade Deus falou algo ao meu coração que era sobre o verdadeiro avivamento. E eu lembro que depois que eu ministrei aquela palavra lá no finalzinho, na hora de orar por aí, eu lembro que Deus falou algo no meu coração e até brinquei com a igreja. Falei, a gente precisa ser também a igreja que experimentou
avivamento. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus trazia tudo isso à minha memória. E falar sobre Atos é falar sobre a vida da igreja, sobre o nascimento da igreja. O que Lucas vai fazer aqui para nós. Lucas, o autor de Atos, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. É o segundo livro que Lucas escreveu. E o que ele vai fazer para a gente, tanto no Evangelho quanto em Atos, é a história da igreja. São os primeiros passos que a igreja está dando. Então Lucas está trazendo para nós como Jesus veio, nasceu, e quando chega em Atos ele está demonstrando quando Jesus sobe aos céus e como o Espírito Santo trabalha sobre a vida da igreja. Então esse é o início do livro de Atos. E quando a gente pensa em Atos, por que Atos? Naquela época os grandes feitos ou de povos ou de cidades eram chamados de atos, porque eram coisas grandes. Então Atos. A gente também poderia chamar Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo revelando constantemente coisas aqui para a gente e para aqueles homens naquela época. Então o livro de Atos, que é escrito por Lucas, começa com Jesus ensinando os seus discípulos, mostrando para eles o que iria acontecer, mostrando para mim e para você o que iria acontecer. Eles seriam cheios do Espírito Santo de Deus e nunca mais a vida deles seria a mesma. Assim como eu creio em nome de Jesus que a nossa vida nunca mais será a mesma. E por que falar sobre isso? Por que falar sobre essas coisas? Eu tenho dito lá na classe dos jovens que, principalmente nessa revista agora, que o autor ele está sempre trazendo entendimento para que a gente possa compreender aquilo que a gente está estudando. Eu estou trazendo isso para vocês e para mim também, para a minha vida, para saber aonde a gente está entrando. Para a gente ter um entendimento daquilo que o Senhor Jesus está fazendo. E o Senhor Jesus está fazendo algo muito grande aqui nesse comecinho do livro de Atos. E Lucas, como um grande historiador, ele escreve nos detalhes para que eu e você hoje pudéssemos compreender a ação do Espírito Santo na vida daqueles homens. E o que eu queria compartilhar com você nessa noite é sendo preparados para viver o propósito. Nós precisamos ser preparados para viver o propósito. E a grande pergunta que eu me fiz e eu queria compartilhar com você é: como nós podemos nos preparar para viver o propósito? Como eu posso me preparar para viver o propósito? Como você pode se preparar para viver o propósito? E aqui no livro de Atos, nesse comecinho, você vai ver que o propósito para a igreja está bem claro. O propósito era ser cheio do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. A gente se pergunta por muitas vezes, a gente se perguntou, você talvez tenha se perguntado nesses dias: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? O que eu preciso saber para viver o meu propósito? O propósito que você precisa viver, que a igreja precisa viver, que os jovens precisam viver é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o seu primeiro propósito. Porque quando eu entendo esse propósito, os outros vão acontecendo consequentemente. E às vezes a gente se pergunta assim: não, eu quero pregar. Será que meu propósito é pregar? Será que meu propósito é cantar? Será que meu propósito é ser do círculo de oração? Será que o meu propósito é ensinar na EBD? Não sei. Mas o seu primeiro propósito com certeza é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E isso não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Os discípulos estão caminhando com Jesus.
mesmo eles caminhando com Jesus, Jesus se entrega na cruz do Calvário, eles ficam assim meio perdidos, desorientados. E o Senhor passa alguns dias com eles depois de ressuscitado. Primeiro cura a incredulidade deles e depois começa a tratar o coração deles, começa a trabalhar com eles. E começa a falar para eles, vocês precisam estar preparados. Isso você vai ver o mesmo Lucas escrevendo lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. Vocês precisam estar preparados. Vocês precisam permanecer em Jerusalém, porque algo vai acontecer e vocês vão ser cheios do Espírito. Mas eles precisavam entender isso, assim como eu e você precisamos entender isso. E Jesus foi trabalhando isso no coração deles. Eram homens como nós. E é por isso que eu falei, eles tiveram as dificuldades deles. O Senhor deles, aquele que estava ensinando eles, morre, vai para a cruz. Eles ficam assim, meu Deus, o que vai acontecer de nós agora? E tal. E Jesus vem e começa a trabalhar no coração daqueles homens, prepará-los. E nós também precisamos ser preparados para viver o propósito. Eu e você precisamos ser preparados para viver o propósito. E a pergunta que eu me fiz, como eu falei, é como nós podemos nos preparar para viver o propósito. A primeira coisa que nós precisamos entender é confiar na promessa do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu e você, que nós precisamos para viver o propósito de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é confiar na promessa do Senhor Jesus. E a promessa era: vocês serão, dentro de poucos dias, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso confiar nessa promessa. E como eu faço para confiar nessa promessa? Como eu preciso estar para confiar nessa promessa? Como eu preciso entender essa promessa? Eu preciso aplicar essa promessa na minha vida. Não adianta eu entender como Lucas está aqui, eu li, nossa, estou entendendo o que Lucas está falando, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, e eu ficar de qualquer jeito, e eu ficar no oba-oba. Não é isso. Eu preciso compreender, confiar nessa promessa e aplicar o meu coração nessa promessa, e aplicar o meu coração nessa palavra, e aplicar a minha vida nesse propósito. O Senhor Jesus está falando para eles, mas está olhando lá na frente. E é por isso que quando a gente passa um pouquinho mais à frente desse mesmo capítulo de Atos, você vai ver Jesus falando: vocês serão minhas testemunhas, vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. E não vai ser só aqui em Jerusalém, vocês vão por aí pregar o Evangelho, vão chegar aos confins da terra pregando o Evangelho. Mas é necessário que vocês compreendam e confiem nessa promessa. Permaneçam em Jerusalém. Então eles estavam lá esperando, porque a promessa ia se cumprir. Eles confiavam nessa promessa. Durante todos os evangelhos você vai ver o Senhor Jesus falando sobre essa promessa. Ele está ensinando, Ele está curando, Ele está salvando vidas, trazendo algo novo para muitas pessoas. Mas Ele está constantemente falando para os seus discípulos: o Espírito Santo virá sobre a vida de vocês. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. Mas é necessário que você confie na promessa. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo, não tem como eu ser impactado pelo Espírito Santo se eu não confio naquilo que o Senhor Jesus está ministrando no meu coração, naquilo que Ele prometeu. E a promessa é: vocês serão cheios do Espírito Santo para pregar o meu Evangelho, para falar de mim. E quando vocês não souberem do que falar, Ele mesmo falará através de vocês. Ele mesmo falará ao coração de vocês. E para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar. É necessário que eu e você, que nós
nos posicionemos para experimentarmos essa promessa. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E às vezes a gente quer, não, poxa, eu queria tanto pregar o evangelho para fulano, queria tanto falar de Jesus. E aí o Espírito Santo começa a movimentar isso no seu coração. Mas é necessário que você confie nele, confie na promessa do Senhor Jesus, porque algo sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. E esse sobrenatural só vai acontecer se você confiar na promessa que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, para viver o propósito, eu preciso confiar na promessa que eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, que o Espírito Santo compartilhou o meu coração, é que para viver o propósito, para nós vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender que precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero viver o propósito. Eu preciso confiar na promessa do Senhor Jesus. E eu preciso aplicar a minha vida nessa promessa para que eu seja revestido do Espírito Santo de Deus. Você vai ver no decorrer do livro de Atos, e você vai ver João e Pedro pregando o Evangelho. E aqueles homens pregam de uma forma que não tem como. Alguns falam, como? Como eles estão pregando dessa forma? Verdadeiramente eles andaram com Jesus, eles estão pregando de uma forma sobrenatural, é algo muito diferente. São homens simples, homens normais, mas estão pregando com uma autoridade sobrenatural. Porque a autoridade que eles tinham procedia do alto. Eles estavam revestidos do Espírito Santo de Deus. Eles tinham entendido a promessa do Senhor Jesus. Eles tinham aplicado essa promessa no coração deles. Eles tinham autoridade para pregar, para falar, para ministrar. Assim como você, em nome de Jesus, eu creio, terá essa autoridade se ainda não tem. Se já tem, só vai crescer. Porque quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, é enchei-vos, 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 enchei-vos. Então é necessário, para viver o propósito, entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque quando eu entendo que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu não vou viver mais de qualquer maneira, porque eu vou querer buscá-lo, 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 para que Ele comece a me usar aonde Ele quer usar. Isso é viver o propósito. E como eu brinquei, a gente fala muito, eu quero viver o propósito, eu quero viver aqui, meu Deus, qual é o meu propósito? Um propósito é certo que você tem, pregar o Evangelho, porque foi o Senhor Jesus que falou. E para pregar esse Evangelho, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra nos ensina como fazer isso. Isso que é bom, né? Jesus não deixou a gente de qualquer jeito. Jesus enviou o Consolador e aí usou homens inspirados por esse Consolador para te ensinar como caminhar com Ele. E vemos aqui Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, palavras que podem mudar a minha e a sua vida. Isso só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para viver o propósito. Então, entendendo que precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo, nós podemos viver o propósito. Olha o que diz aqui no versículo 5. Por
porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus falando, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quando a gente olha e fala assim, batismo de João, a gente fica assim, por que é o batismo de João? Era o batismo com arrependimento. Ou seja, eles se arrependiam pelos seus pecados e João ia e os batizava. E a pregação de João era, arrependei-vos, 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 e serão perdoados os seus pecados. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Esse era o batismo de João. Então eles se arrependiam e os seus pecados eram perdoados. E Jesus está falando para a gente assim, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós sereis dentro de poucos dias batizados com o Espírito Santo. Então tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais de Deus para a minha vida. Tem mais de Deus para essa igreja. Tem mais de Deus para nós. Nós precisamos experimentar. Eu até escrevi uma palavra aqui que eu ouço muito meu professor falar. Nós precisamos de um plus, um acréscimo, algo mais. E esse algo mais, só quem dá é o Espírito Santo de Deus. Eram homens que caminhavam com Jesus, homens que entenderam o Evangelho, e o Senhor Jesus está falando para eles assim, dentro de poucos dias vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês serão revestidos do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. Então, nós precisamos entender isso e precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. E talvez você se pergunte, mas como você sabe que eles entenderam essa promessa? Como eles entenderam isso aí? Como eles entenderam essa palavra do Senhor Jesus? Versículo 14 nos responde todas essas perguntas. Eles entenderam a promessa, eles entenderam que precisavam do Espírito Santo de Deus. E o que eles fazem? Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então eles entenderam essa promessa, que era ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando vem essa promessa, eu confio nela, eu entendo essa promessa, eles começaram a orar em unidade. Então, para a gente viver o propósito de Deus, para você e eu vivermos o propósito de Deus, nós precisamos estar unidos em uma só mente, em um só propósito. Qual é o propósito? Pregar o Evangelho. Esse é o propósito. Esse é o principal propósito. E a gente fala assim, mas eu penso diferente da Renata, eu penso diferente da Cátila, eu penso diferente do Kelvin. Nós temos mentes diferentes, mas o propósito é o mesmo, pregar o Evangelho. E é por isso que eles estavam em uma só mente, em um só pensamento. Eles estavam esperando a promessa, porque eles sabiam que quando ela viesse, eles seriam tocados de uma forma que eles não iam compreender. Eles entenderam a promessa, eles entenderam o propósito. E durante o tempo que eu estudava, vendo alguns comentários, eu vi um comentário de João Calvino muito interessante. Ele fala, eles estavam em oração esperando a promessa, e a promessa era ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu fiquei assim, né? Eu olhando esse texto, eu falei, todos estes continuavam unanimemente em oração. Eu falei, Deus, eles estavam orando porque era comum deles orar, ou eles estavam realmente buscando esse plus, vamos dizer assim, do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo. Eu falei, rapaz, tem que achar alguém que comente isso aqui. Aí quando eu vi esse comentário do Calvino, eu falei, rapaz, é isso mesmo. Mas eles também tinham uma prática de oração, porque o Senhor Jesus os ensinou. Mas eles ali estavam unidos num só propósito, uma oração era a mesma. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, vamos buscar junto, vamos caminhar junto. Vamos firmar
firmar esse propósito juntos. Então, para nós vivermos o propósito, nós precisamos crer na promessa, entender a promessa e aplicar a promessa. E quando a gente aplica a promessa, a gente ora em uma só mente. E a promessa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então você e eu precisamos orar numa só mente, num só propósito, num só objetivo. E assim unindo nós poderemos testemunhar da ação do Espírito Santo de Deus. E quando você entra em Atos 2, o que acontece? Você passa um capítulo depois e você vai ver aqueles homens cheios do Espírito Santo fazendo o quê? Testemunhando. Estão vivendo já o propósito, estão pondo o propósito em prática, estão testemunhando de Jesus, estão pregando o Evangelho e pessoas estão sendo salvas. Porque eles estão vivendo o propósito, e o propósito da vida deles era pregar o Evangelho. E o principal propósito da sua vida é pregar o Evangelho. Quando você entende isso, quando você aplica isso na sua vida, você começa a pregar o Evangelho. E aí Deus te levanta para pregar, Deus te levanta para glorificar, Deus te levanta para testemunhar no ministério de louvor, Deus te levanta para ser um professor de EBD, Deus te levanta para ser um presbítero, Deus te levanta para ser um pastor. Mas diante de tudo isso, você precisa primeiro pregar o Evangelho. Esse é o seu principal propósito. A forma que Deus vai te usar, a forma que Ele vai administrar isso é com Ele. Mas o propósito de pregar o Evangelho é seu e é meu, não tem como fugir disso. Esse é o principal propósito. Eu sou apaixonado pela palavra porque ela vai se completando, ela não deixa a gente a ver navios, vamos brincar assim. E quando você chega lá em Romanos, capítulo 15, não precisa abrir não, só para confirmar o que Lucas está escrevendo, diz assim, capítulo 15, versículos 5 e 6, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só mente, um só propósito, glorificar o nome de Deus. E quando eles começaram a glorificar o nome de Deus, outras vidas foram impactadas por aquelas vidas, porque eles tinham um propósito. E é sobre esse propósito que o Senhor me chamou, me convidou e ministrou ao meu coração. Ele falava isso ao meu coração constantemente. Você tem um propósito, cara. Pregue o Evangelho. Porque às vezes a gente entra em crise, né? E às vezes eu tenho minhas crises, eu estou lá estudando, eu falo, Deus, o Senhor quer mesmo que eu estude aqui? O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu seja o quê? E Deus falava isso ao meu coração, rapaz, pregue o Evangelho, faça a obra, o resto é comigo, o que você vai ser depois eu decido. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, deixe Deus te usar aonde Ele quer usar. Ele vai trabalhando ao seu coração, Ele vai confirmando, fique tranquilo. Mas o propósito principal, não deixe de lado, pregue o Evangelho. Esse é o seu propósito. Então, quando nós vivemos o propósito, quando nós entendemos o nosso propósito, Deus começa a cumprir a promessa dele. Dentro de poucos dias, vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens entenderam a promessa, colocaram ela em prática, e aí Deus colocou o que Ele falou em prática. E aí lá no finalzinho do capítulo 2 de Atos diz assim: e eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos.
Deus estava acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. Quando você e eu, quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos para que nós fomos chamados, o próprio Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos, porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele quem faz, é Ele quem ministra, é Ele quem toca, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma a sua vida, é Ele que te trouxe aqui, é Ele que tirou você do lamaçal do pecado, é Ele que te deu vida e vida em abundância. Foi Ele que transformou a sua vida de alguém que pensava em ser um nada, e Deus falou: você vai ser alguém. Eu vou usar um exemplo aqui, eu tenho intimidade, assim, vou usar, até o pastor usou na semana passada, o Du. Eu não sei o que se passava na cabeça do Du, e o Du se converteu. Ele se colocou: pastor, eu tenho meus amigos lá, até o pastor brincou, né, do futebol, tal, e agora o que é que eu faço? Não. E aí Deus usou aquilo que ele fazia antes para ganhar vidas, e vidas estão sendo salvas através. Aí ele começou a trabalhar, e Deus começou a chamar para fazer outras coisas. E vai usando as nossas vidas, mas o primeiro propósito é pregar o Evangelho. Deus faz o resto. Nós precisamos entender isso. E quando nós olhamos a vida desses homens e olhamos um capítulo depois, esses mesmos homens, quando entenderam o propósito, o que está acontecendo, eles estão pregando, eles estão tendo tudo em comum, e o Evangelho está sendo pregado, e Deus vai acrescentando, Deus vai trazendo quem precisa ser tocado, quem precisa ser ministrado, quem precisa ser curado, quem precisa ser liberto, porque é Ele quem faz. O nosso papel é obedecer ao propósito e viver o propósito para qual nós fomos chamados, pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não estivermos com o Espírito Santo de Deus, nós vamos falar. Mas quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheios dele. Porque quando nós começarmos a pregar, quando nós começarmos a falar, quando nós começarmos a evangelizar, Ele vai começar a tocar o coração das pessoas, porque é Ele quem faz, é Ele quem liberta, é Ele quem cura. Então nessa noite o convite é para mim e para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos das canções de todos esses dias, é aviva-nos, é toca minha vida, é cura, sabe, me faz ver, me faz sentir o teu Espírito Santo. Sabe? É muito bom cantar, mas é muito melhor a gente experimentar esse Espírito Santo que nós estamos cantando. E nós vamos ser tocados de uma forma sobrenatural.